Oi, gente, vamos lá então, tá? Boa tarde, né? Faça uma boa tarde, com a graça de Deus. Bom, galera, eu vim aqui mostrar pra vocês, porque eu falei que ia gravar, então estou aqui eu. Porém, não vai ficar muito boa, porque eu comprei uns apetrechos, né, pra conseguir fazer melhor os vídeos pra vocês. Mas como eu disse que eu iria gravar hoje, então eu vou gravar hoje. Qualquer coisa, quando eu chegar novamente, eu faço novamente pra vocês verem. E aí a gente grava novamente, tá bom? Mas como eu falei que eu ia fazer, então eu vou fazer, tá? Então eu já separei tudo, ó, aqui pra vocês verem. Dentro daqueles potinhos que eu compro normalmente, eles são forneáveis, de freezer. Esses aqui são que eu uso pra casa, tá? Então eu tenho a margarina, como eu falei, eu ia usar margarina, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 196 gramas de margarina. Eu tenho o meu chocolate em pó, 50%. E eu tenho também as minhas gotas de cobertura, tá? Então, tá tudo aqui junto, porque eu vou pôr tudo junto no micro-ondas. Eu vou fazer no micro-ondas pelo fato de que eu acho mais rápido, que eu tenho o processo de micro-ondas. Mas se você não tiver o micro-ondas, não te impede de você botar tudo isso na panela, ou você colocar primeiro a manteiga, a hora que a manteiga aquecer, você coloca as outras coisas. Também dá super certo. Isso não impede de você fazer no fogo, tá? E você não precisa colocar em banho-maria, você pode fazer direto no fogo. Aqui dentro da minha bacia de batedeira, porque eu gosto muito de usar ela, eu tenho o açúcar, tá? Que eu já pesei. Então, aqui pra vocês verem, só açúcar, tá? Só tem açúcar aqui. Então, eu tenho açúcar aqui. Eu uso um fouet, mas é por comodidade, porque eu gosto, mas você pode mexer, porque não tem necessidade de mexer muito, tá? Ele não é uma massa de bolo que você tem que ficar batendo, não. É só pra misturar e pôr pra assar, tá? Então, mas eu mexo porque eu uso açúcar cristal, então eu gosto de dissolver um pouquinho o açúcar, tá? E os quatro ovos, tá? Então, aqui eu tenho 350 gramas de açúcar, como eu havia falado, tá? E aqui eu tenho 4 ovos, que eu já tirei, tá aqui, bonitinho. Os 4 ovos, vai dar mais ou menos umas 230, 240 gramas, tá? Os ovos. Depende muito do tamanho do ovo. Mas é 4 ovos, tá? Tradicional aí. Então, eu vou misturar aqui. Enquanto eu tô misturando, eu vou fazer o quê? Eu vou adiantar o processo, pra não ficar muito grande, muito longo. Eu não vou tirar barulho, porque eu vou bater pra vocês entenderem. Só mesmo pra dissolver o açúcar, tá? Então, eu vou misturar aqui com fouet, só pra dissolver o açúcar. Lembrando que massa de brownie não é massa de bolo. Não é massa de bolo embatumado, tá? Tem gente que vende brownie como massa de bolo embatumado. Não é massa de bolo embatumado. Então, eu não quero incorporar ar nessa massa. Eu tô mexendo ela pra eu dissolver o açúcar, tá? Porque eu quero dissolver o açúcar pra que esse açúcar cristalize. Então, o açúcar é que vai dar aquela casquinha que dá em cima do brownie, tá? Então, vamos lá. Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou colocar no micro-ondas as outras coisas, tá? Como vai manteiga, tem um processo com a margarina, não tem aquele processo de 30 em 30 segundos, tá? Que é quando você vai derreter chocolate pra fazer qualquer outra coisa. Nesse processo aqui, nada de 30 em 30 segundos, tá bom? Eu coloco lá e vou dando uma olhadinha. Vou colocar pra vocês verem. Vou colocar logo 1 minuto. Eu coloquei 1 minuto lá. E aí, eu continuo aqui mexendo as outras coisas, tá? Lembrando que aqui só tem ovo e açúcar. E aí, aqui eu tenho uma espátula, tá? É porque eu me habituei a trabalhar com espátulas. Mas se você não tiver a espátula, você não tem necessidade de usar a espátula, tá? Então, eu vou baixar aqui as coisas agora que já tenho aqui pra vocês isso. Eu vou dar um jeito de arrumar meu celular pra que vocês consigam ver aqui os processos. Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Só tem a farinha. Aqui só tem o ovo, o açúcar e a farinha, tá bom? Eu vou colocar a farinha agora, ó. Pra vocês verem. Tá lá o meu chocolate. Ó, tá vendo? Tá começando, ó. Ele tá começando, tá vendo a margarina, ó? Tá começando. Eu vou dar uma mexidinha, só pra que eles se misturem. Não tem nada quente aqui, ó. Tá vendo, ó? Ah, não pode passar dos 30, não. Sem frescura, gente. Sem frescura, que vai dar super, super certo, tá? Eu já faço isso faz um tempo que... Ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, ele já tá praticamente todo derretido. Vocês vão ver que ele ficou mais escuro, porque quando você aquece o chocolate em pó, ele tende a escurecer, tá? E ainda assim, eu faço com chocolate, assim, dissolvido aqui, porque eu não fazia antes. Mas aí, eu ensinei um marido de uma amiga minha, que ele faz, manda super bem no brownie, inclusive. Então,
Então, né, não tem desculpa. E aí, ela falou pra mim que ele colocava o chocolate em pó pra derreter junto. E aí, depois que ela me falou, eu comecei a colocar o meu também pra derreter junto. E aí, ele fica mais escuro. Tá? Então, eu mexi com uma colher normal. Só que eu gosto que ele fique um pouco mais quentinho, porque eu acho que fica melhor, tá? Então, aí eu vou terminar lá o tempo. Tem 17 segundos. Então, eu vou terminar o tempo de 1 minuto. E aqui, eu vou continuar. Aí, aqui eu tenho a farinha de trigo, que eu pesei, 96 gramas. E eu tenho uma pitada de sal, tá vendo? Que tem uma corzinha diferente aqui. 3 gramas de sal, eu pesei pra vocês verem, tá? Eu vou colocar aqui. E aí, a partir de agora, eu não vou usar mais fouet, tá? Eu vou usar a minha espátula. Porque eu não quero incorporar ar nessa massa, eu não tô fazendo bolo. Tá? Então, brownie não é bolo, tá? Então, se você acha que brownie é bolo, brownie não é bolo. Então, assim, aí agora eu vou colocar a farinha, tá tudo ok aqui. Aí eu vou tirar aqui do meu micro-ondas, que já tá ok. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Tá ok, tá vendo, ó? Tem o chocolate, tá bonitinho. Aí eu vou virar ele aqui dentro. Ah, não vai cozinhar os ovos? Não, não vai cozinhar os ovos, tá? Não precisa ter medo. Não é bicho de 7 cabeças, como eu já falei pra vocês. Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças e não é. Aí eu vou tirar aqui, ó, bonitinho. Vou virar aqui. Ó, tá vendo? Tô virando tudo aqui dentro. Virei aqui, tô raspando bonitinho, potinho, né? Porque afinal de contas... Esses potinhos aqui, gente, você compra um pacotinho, ele vem 10, se não me engano. Isso aqui é maravilhoso. Você bota a tampinha, você vê o que tem dentro. E aí você usa. Aqui em casa nós havíamos comprado ele pra colocar açaí. Mas aí eu acabei pegando pra mim. Tá tudo aqui. Então aqui eu tenho, recapitulando, ovos, açúcar, o chocolate em pó, o chocolate derretido, tá? Recapitulando que eu usei pra vocês, fiz o teste, usei então a cobertura e a margarina, só que tem que ser 80%, tá? Lipídios. Quando você vai comprar, vou até mostrar aqui pra vocês. Cadê? Deixa eu achar onde tá escrito. Aqui, ó. Você tá vendo? Ó, 80% aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? 80%. 80% gordura, 80% lipídio, então vocês precisam que seja essa. Eu normalmente uso a Qualy ou a... Eu utilizo a Qualy ou eu utilizo a Doriana, tá? Com essas duas margarinas que vocês tiverem que utilizar, aí vocês usam. Agora, se vocês forem usar manteiga, daí vocês vejam o que vocês mais gostam, com sal, sem sal. Se vocês forem usar manteiga com sal... procure não colocar pitadinha de sal, tá? Porque a manteiga já tem sal, então não tem necessidade. Se vocês forem usar também o chocolate nobre, se vocês quiserem testar a receita com chocolate nobre também, fica muito bom. Mas procurem colocar o chocolate meio amargo, pra não ficar tão doce, tá bom? Porque senão fica muito doce e... Bom, eu pelo menos não, particularmente, pro meu paladar, eu não gosto de doce, muito doce, tá? Então, assim, eu vou mudar aqui pra vocês verem a textura que ele ficou. Vou subir aqui a minha colher, ó. Tá vendo? Ele fica uma massinha, não tão líquida, mas também não fica tão densa. Ó, tá vendo? Ele fica maravilhoso. O cheiro é espetacular. Aqui, tá vendo? Então, assim, ele fica assim. Daí você vai misturando, você só vai misturar, tá? Não precisa bater, não precisa ficar aqui 2, 3 horas, não. É só pra misturar, incorporou tudo, maravilha, tá vendo? Tá ok aqui. Eu vou pegar a minha assadeira, tá? Vou pegar a minha assadeira. A minha assadeira... Ela tá com desmoldante, uma assadeira de casa normal que eu peguei pra você ver e entender que dá pra se fazer em qualquer assadeira. Existem assadeiras próprias pra assar brownie, que são mais baixinhas, e dá super certo também. Só que eu gosto dessa aqui, que ela fica mais altinha assim, porque eu gosto do brownie mais baixinho, tá? Mas você pode assar na de brownie ou não tem necessidade de gastar agora. Bom, essa aqui que eu tô usando, ela tem a medida de 35...
por 25. 35 por 25, tá? É a medida que eu vou usar aqui pra colocar o meu brownie no forno. Lembrando, eu não gosto de deixar o forno pré-aquecido pra fazer brownie, tá? Então, assim, é o jeito que eu gosto de fazer. Então, eu não pré-aqueço o forno pra fazer o brownie. Agora, a hora que eu terminar de colocar ele aqui, eu vou ligar o meu forno, porque vai sair aquele gás, né, que sai normalmente. Então, eu vou deixar sair um pouquinho. E aí, depois, eu já coloco o meu brownie no forno, tá? Então, ó, aqui, ó. Tô colocando ele na assadeira. Gente, assim, eu sei que não ficou muito legal a gravação, porque eu preciso comprar umas coisas, tenho que comprar um microfone, comprar suporte, enfim. Porém, vai chegar, tá? Então, os vídeos vão começar a ficar melhores, mais legais, mais audíveis, mais bonitinhos, né? A imagem melhorando, tudo certinho. Mas como eu disse que faria, eu gosto de fazer aquilo que eu falo que faria, tá? A não ser que aconteça algo que me impossibilite de fazer. Então, assim, você viu que eu usei tudo que eu tinha em casa, tá? O básico do básico do básico do básico. Eu usei espátula porque eu tenho o hábito de usá-la, tá bom? Mas você pode usar onde você quiser. Ó, tá aqui. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui lindo, maravilhoso, nosso brownie. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Dentro da forma, bonitinho. Aí, o que acontece? Eu, normalmente, eu faço o quê? Eu ligo meu forno e aí eu deixo ele lá uns 28 minutos. Marco no relógio, 28 minutos. Normalmente eu falo com a Alexa, que você vai me ouvir muito falando pra Alexa. Alexa, marca tal chip, porque ela me ajuda, porque, né, eu sou bem esquecida. Porém, se você não tem Alexa, você marca aí 28 minutos, bota o celular pra despertar, bota alguma coisa. O brownie, você necessita ficar de olho no tempo, tá? Porque assim, se você deixar passar, ele vai virar um bolo embatumado. Tá? Então, não tem como você não prestar atenção no tempo de forno, tá? Porque, assim, o brownie é tempo de forno, tá? Então, assim, eu fiz aqui agora, eu vou pôr ele no forno. Eu vou dar uma lavando minha mão, tá? Que eu não gosto de ficar com a mão suja. Eu vou dar uma pausadinha pra vocês aqui, vou pôr no forno. Quando der 15 minutos de forno, eu vou voltar com vocês. Normalmente, eu coloco no forno 200, 220, porque depende muito do teu forno. Você vai ter que fazer a primeira vez e ver como é que vai ser o seu forno, a temperatura dele, porque cada forno é um forno e cada um conhece o seu, né? Então, aqui em casa, no meu, dependendo do horário que eu vou fazer ele, dependendo se é de manhã, de tarde, de noite, conforme tem pessoas, né, dentro de casa, eu coloco um determinado tempo, porque o meu gás, como eu já falei, ele é encanado, né? Então, eu moro num condomínio, num apartamento, então, se for no horário que tem menos pessoas em casa, ele é mais forte. Então, eu tenho que diminuir bem pra ele não queimar. Se for num horário que tem horário de almoço, de janta, que tem mais pessoas em casa, ele fica um pouco mais fraco, tá? Então, o cuidado mesmo do brownie não é fazer a receita. Você viu que a receita não tem segredo nenhum. Bateu, misturou, pronto, acabou, tá? É o forno, tá bom? Então, só tome cuidado com o forno. E o brownie não vai fermento. Então, assim, deu 10 minutos de forno, abre o forno, veja como é que tá. Dá uma olhadinha, veja como é que ele tá, se ele já tá formando uma casquinha, se você já tá vendo que ele tá ficando consistente. Então, assim, abre o forno. Não ligue, não tenha medo de abrir o forno. Abre o forno, tá? Não vai dar errado. Não tem fermento aqui dentro. Ele não vai crescer e abaixar, nada disso. Então, não tenha medo de ver. Não perca o seu brownie por conta do forno. Porque é o que vai fazer você perder o brownie é o tempo de forno, tá bom? Então, assim, eu vou dar uma pausinha agora aqui, vou pôr lá no meu forno. E aí, eu já volto aqui, tá bom? Qualquer coisa a gente vai bater um papo. Eu queria fazer com vocês o tempo real de forno, mas eu acho que vai ficar muito grande, muito comprido. Porque ele vai ficar em média de 28 a 30 minutos no meu forno. Qualquer coisa, eu volto com 15 minutos e depois eu volto com mais 15 minutos, que vai dar os 30, que é mais ou menos o que fica no meu forno, tá bom? Vou levar pro forno.